Damos graças a Deus por mais um dia em que Ele nos concede o privilégio de abrir a Sua palavra e nos inspirar com as maravilhas da Sua lei. Este é mais um estudo bíblico produzido e apresentado pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Estamos estudando o texto do profeta Isaías nestes 3 últimos meses do ano. Seja muito bem-vindo e que o Senhor nos abençoe enquanto aprendemos um pouco mais da sua palavra. O nosso tema de hoje é a soberania do reino de Deus. A palavra soberania aparece nos dicionários tendo como sinônimos primazia, superioridade, poder, domínio e independência. A soberania do reino de Deus é um tema teológico que exige uma compreensão um pouco mais profunda desse termo. Todos os reinos deste mundo têm uma soberania limitada. Nenhum império, por mais poderoso que tenha sido, foi capaz de dominar sobre todas as pessoas, todas as terras e todas as circunstâncias. Mas quando os profetas falam a respeito do reino de Deus, é diferente. O reino de Deus não tem limite temporal, espacial, não tem limite quanto aos seus súditos e nem quanto ao alcance do seu governo. A soberania do reino de Deus é absoluta até mesmo sobre aqueles que o rejeitam. Nada nem ninguém pode resistir ao seu poder e ao seu governo. Muitos tentaram e fracassaram vergonhosamente. Enquanto isso, ele cresce e se desenvolve debaixo das mãos do soberano Senhor do universo. Vamos começar a leitura bíblica de hoje em Isaías, no capítulo 36, versículos 1 a 9. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. O rei da Assíria, que estava em Laquis, enviou Rabsaque com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Ele parou na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Quem saiu ao encontro dele foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque disse: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se você me diz, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Após a morte do rei Acais, que desprezou o Senhor e desprezou também os conselhos do profeta Isaías, subiu ao trono o seu filho Ezequias, que era piedoso e temente a Deus. Mas a situação política naquele momento era completamente desfavorável para todos os povos que habitavam naquela região. Os assírios estavam em campanha militar contra todos os reinos estabelecidos ali. E já havia vencido os inimigos de Judá no tempo do rei Acais.
ou seja, os reinos de Israel e da Síria, conforme o profeta Isaías tinha predito. Ezequias tinha considerado pedir ajuda aos egípcios, mas Isaías o aconselhou a não fazer isso. Politicamente, uma aliança com os egípcios poderia fortalecer o reino de Judá contra os assírios. Porém, Isaías via essa possibilidade como uma fraqueza espiritual. Ezequias deveria antes buscar socorro no Senhor, a quem ele amava e servia. Nesse meio tempo, os assírios, sob o comando de Senaqueribe, já haviam tomado todas as cidades fortificadas de Judá, com exceção de Jerusalém. A cidade de Laquis, que era a segunda mais fortificada do reino, já havia sido dominada. O exército assírio era enorme e muito bem treinado, possuindo armas de guerra muito possantes para a sua época. Por isso, por onde eles passavam, deixavam um rastro de destruição nos povos vencidos. Agora Jerusalém estava sendo cercada. Ezequias havia fortificado a cidade com muralhas mais resistentes. E, para se precaver, ele também desviou o curso d'água de Gion para dentro da cidade. Isso tanto ia garantir o abastecimento de água para os habitantes de Jerusalém, mas também impediria o uso dessa água pelos assírios. Ainda assim, ele sabia que Jerusalém não podia resistir por muito tempo ao cerco de Senaqueribe. No segundo livro dos reis, nós lemos que Ezequias recusou ser dominado pelo rei da Assíria. Isso fez com que os assírios marchassem contra a cidade. Jerusalém agora estava cercada e sem nenhuma esperança humana de resgate. Nesse contexto, parecia que o reino de Judá teria o mesmo fim de Israel e das outras nações vizinhas. O capítulo 36 começa com a mensagem do emissário do rei assírio. Senaqueribe havia conquistado Laquis e estava acampado ali. De lá ele enviou o general Rabsaqué com um contingente do seu exército para fazer um acordo de paz com Ezequias. A condição para evitar o ataque era a rendição total de Jerusalém. Rabsaqué era um oficial graduado. O nome dele, na verdade, era um título, pois significa chefe dos capitães. A mensagem que ele trazia era uma declaração de guerra. 3 autoridades de Judá foram encontrar-se com ele. Eliaquim, que era um mordomo do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, o cronista. Eles foram os primeiros a ouvir o desafio de Rabsaqué. Podemos resumir as suas palavras da seguinte maneira: Ezequias, você e o seu povo não têm como escapar. Estão em um beco sem saída. Os egípcios não têm nenhum interesse em socorrê-los. Se vocês quiserem guerrear conosco, sofrerão as consequências. Então, é melhor se entregarem logo. Humanamente falando, a situação era essa. Os israelitas sabiam que não tinham nenhuma condição de lutar contra aquele exército gigantesco. Mas as ameaças de Rabsaqué foram adiante e atingiram o próprio Deus. As palavras deram a entender que o Senhor não poderia impedir o seu ataque e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Na sequência do texto, encontramos as seguintes palavras de Rabsaqué no capítulo 36, de 13 a 18. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna.
até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Assíria? Rabsaque repetiu diversas vezes a palavra confiança. Ele ressaltou com isso a ideia de que o povo não devia confiar em Ezequias nem no Senhor, porque o fim de Jerusalém já estava decretado. Não havia quem pudesse livrar a cidade naquele momento. Ezequias parecia estar entre duas alternativas, ou render-se ou ser esmagado. Mas havia uma terceira alternativa e ele não hesitou em usar. Vamos no capítulo 37, que diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Além disso, ele mandou emissários para consultar o profeta Isaías. E o profeta mandou a seguinte mensagem para ele, que está nos versos 6 e 7. Digam ao seu senhor: assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei que ele seja morto à espada. Nesse meio tempo, o rei Tiraca do Egito havia movimentado as suas tropas para atacar os assírios. Senaqueribe deslocou o seu exército para lutar contra ele, mas antes mandou uma carta para Ezequias com outras afrontas ao Senhor dos Exércitos. Uma parte dela está no capítulo 37, a partir do verso 10. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Apesar dessa terrível ameaça, Ezequias não se desesperou. Em vez disso, ele pegou a carta e subiu ao templo para orar. A oração de Ezequias é uma das mais belas páginas do Antigo Testamento. Ele se humilhou diante do Senhor e exaltou o caráter de Deus. Ao final, ele fez o seu pedido, aquele que tem todo o poder, lá no verso 20. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias não era ingênuo e nem sonhador. As suas palavras mostram que ele era realista, mas, sobretudo, ele confiava no Deus Altíssimo. O seu maior propósito era a glória de Deus. Deus intervém em favor do seu povo para proclamar a sua glória até os confins da terra. Os deuses dos povos não puderam salvá-los porque simplesmente não existiam. Eram apenas criações da mente humana. Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, só Ele é Deus e tem o poder para salvar. Observem as palavras do Senhor escritas por Isaías a respeito do rei da Assíria, no verso 22 em diante. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. A mensagem final do Senhor para Ezequias está nos versos 33 a 35. Por isso,
Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e nem atirará aqui nem uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O final da história é conhecido. O Senhor passou pelo meio do exército assírio e matou 185 mil soldados. Senaqueribe, envergonhado, voltou para Nínive com os seus poucos soldados que restaram. Mesmo com toda essa demonstração de poder do Senhor, ele prosseguiu na sua idolatria. E um dia, enquanto ele estava adorando o seu deus, Nisroque, 2 de seus próprios filhos o assassinaram dentro do templo. A soberania de Deus, como já dissemos, é absoluta. O seu reino é invencível, é inabalável. Mesmo que alguém pense que está prevalecendo contra ele, o final da história é o que conta. A arrogância dos homens nada vale contra o reino de Deus. A história de Senaqueribe e dos assírios é semelhante à história de qualquer um que ousou desafiar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 10, versículo 12, o profeta já havia registrado o veredito do Senhor contra a Síria e o seu rei. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Nos escritos de Isaías, nós encontramos muitos textos que confirmam a realidade de que o reino de Deus é soberano. Vejamos alguns. Capítulo 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Capítulo 43, verso 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. E capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Dessa narrativa específica do profeta Isaías, podemos retirar lições preciosas para a nossa vida. Primeira, se Deus é todo-poderoso, podemos confiar inteiramente nele, sabendo que em sua bondade e amor ele vai fazer o melhor na vida do seu povo. Embora ele tenha todo o poder, ele convida cada um a segui-lo de livre e espontânea vontade. E todos os que nele confiam jamais ficarão desiludidos. Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas para com os seus. Segundo, não vale a pena rebelar-se contra o Senhor, pois todos aqueles que tentaram experimentaram a sua ira e castigo. Senaqueribe conquistou muitos povos e o seu coração se ensoberbeceu a ponto de afrontar o Deus Altíssimo. Sua afronta o levou à destruição de seu povo e de si mesmo, porque Deus não se deixa escarnecer. Terceiro, é maravilhoso ser súdito de um reino que não pode ser abalado. Ainda que as provações dessa vida, às vezes, nos desanimem, a esperança da vida eterna na presença de Deus nos conforta e nos anima a prosseguir. A cidadania do reino de Deus pode ser experimentada desde já por todos aqueles que se submetem ao senhorio de Yahvé. Quarto, assim como Ezequias, nós não devemos nos desesperar com as circunstâncias adversas. Precisamos aprender a nos humilhar diante do Senhor e a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Embora não subestimemos as ameaças que tantas vezes se abatem sobre nós, devemos entregar tudo nas mãos daquele que tem o poder de cuidar de todos os nossos problemas. E por último, devemos também seguir o exemplo do profeta Isaías, que ele não teve medo de proclamar a supremacia de Yahvé em um momento extremamente grave na história do seu povo. Devemos ter a coragem de declarar a exclusividade do Senhor como Deus e a salvação por meio da fé no seu Filho Jesus Cristo, o Messias, proclamado por Isaías. Nosso Deus é soberano. A sua palavra é a verdade. Seu caminho é sempre certo. Suas ordens são vigorosas, porém sempre cheias de amor. A sua ira é arrasadora contra todos aqueles que o desafiam. Mas a sua misericórdia é presente na vida de todos os que se submetem a ele e o buscam de todo o coração. Que a nossa confiança esteja sempre alicerçada em Deus e não nas nossas próprias forças ou capacidades. Confiemos no Senhor. Ele é o nosso Rei. No próximo domingo, nós vamos estudar a respeito da desobediência humana e o juízo de Deus. Mais uma vez, eu o convido a continuar lendo o livro do profeta Isaías durante essas semanas. Leia devagar, meditando e procurando internalizar a mensagem do profeta. E que o Senhor nos dê um domingo de paz na sua presença.